Olá, seja muito bem-vindo à Oficina de Casa. Se você está chegando agora e não me conhece, eu vou me apresentar. Eu sou Marcelo Aguilera e eu trabalhei muitos anos com construção, com reforma e eu sempre gostei de botar a mão na massa, ou seja, fazer as coisas na minha casa. Eu sempre tive ferramentas, sempre tive oficina e eu sempre gostei de desafios, eu sempre me coloquei desafios. E depois que eu convidei o Ney, que é meu sócio, para montarmos a Oficina de Casa, o canal Oficina de Casa, a nossa proposta, a nossa filosofia é justamente levar esse conhecimento para vocês, para que vocês façam, empoderá-los. Nós criamos um curso de marcenaria online, onde a gente mostra em detalhes todo o processo para você entrar no universo da madeira, aprendendo a conhecer as ferramentas, lidar com elas, as técnicas que você precisa para trabalhar a madeira, a questão do projeto, ergonomia, design, todos esses detalhes juntos para você chegar no final e chegar num resultado que seja satisfatório para você. Ou seja, se você está entrando nesse universo, tem muita coisa que você precisa aprender e principalmente alguns detalhes que você precisa, eu diria, talvez perder o medo de mexer com máquina, perder o medo de errar, porque é errando que a gente aprende. Então, dá uma olhada no link na descrição do vídeo para você ver o conteúdo que está inserido dentro desse curso. Eu tenho certeza que você vai curtir bastante. Eu quero falar hoje com vocês sobre geometria. Geometria está inserida na nossa vida. A gente vê geometria em tudo, principalmente na natureza. Bom, quando a gente começa a mexer principalmente com madeira, a gente vai sempre no reto, no quadrado, no retangular. Mas por que não usar outras formas geométricas dentro do universo da madeira? E eu acho que aí tem um ponto que a gente esbarra, que é justamente os ângulos. Lidar com os ângulos talvez gere muitas dúvidas. Então é isso que eu quero falar hoje para vocês. Assim, falar alguns detalhes sobre os ângulos, para desmistificar isso para vocês. Então eu tenho aqui algumas figuras montadas em madeira, inclusive tem um disco de cimento aqui. Então eu tenho um círculo, eu tenho um hexágono, eu tenho um quadrado, eu tenho um triângulo equilátero, que tem os três lados iguais. Então assim, para você fechar essa figura geométrica com perfeição, você precisa ter ângulos feitos com perfeição. Então, vamos pegar o quadrado, que é o mais básico de tudo. Você tem, num quadrado, você tem 4 meia esquadrias, ou seja, ângulos de 45 graus. Não importa que figura você faça, a soma de todos esses ângulos tem que dar 360 graus. Então, 45 graus, eu tenho dois ângulos em cada um dos cantos. Se você multiplicar 45 por 8, vai dar 360 graus. No caso do hexágono, você vai ter ângulos menores, você vai ter ângulos de 30 graus, que se você multiplicar pelas 12 pontas, né, que se juntam, você vai ter os 360 graus. Então assim, não tem segredo. O importante é que você faça boas marcações e na hora de cortar, você também tem a segurança no corte que você está fazendo. Então, eu vou exemplificar aqui para vocês fazerem, por exemplo, de uma forma bastante simples, o corte, por exemplo, de duas peças para montar um hexágono. Então, vamos lá que eu vou explicar. Para você montar o ângulo do hexágono, é um ângulo de 30 graus, então você vai precisar de um transferidor, não tem como, você vai precisar, pode ser aquele transferidor de escola mesmo. E aí o que você vai ter que fazer? Você vai ter que alinhar o transferidor de uma forma que chegue na ponta da peça que você quer cortar. E aí você então cria essa linha, coloque uma régua, um anteparo na medida do transferidor de 30 graus, e faça esse risco. Então aí é exatamente a linha que você precisa. Essa marcação é bastante importante para que você tenha precisão na hora de você fazer o seu corte. Eu vou usar uma serra tico-tico para fazer esse corte. Então o que eu estou fazendo? Eu vou criar uma guia paralela ao risco que eu quero, ao risco onde eu vou fazer o corte. Vou prender com o sargento e simplesmente vou passar a serra tico-tico. Então se você fizer, por exemplo, essa ação com precisão, você vai ter
o seu ângulo de 30 graus perfeito. Ou seja, é mais uma questão de manipular a marcação e o corte da madeira do que o ângulo em si. O ângulo, você fazendo ele perfeito, marcando certinho e fazendo o corte perfeito, você vai ter então um resultado final preciso. Então essa é a intenção. Uma situação que talvez possa gerar dúvida é exatamente essa. Se vocês olharem, você tem aqui ângulos de 60 graus. Então, 6 vezes 6, 36. 6 vezes 60, 360 graus. Porém, esse ângulo é um ângulo pequeno, ou seja, este ângulo aqui da parte de dentro é 30 graus. 60 é o complemento dele, que é o que complementa os 90 graus. Então, na hora de fazer o corte, você precisa prestar atenção, porque o que conta é esse ângulo de fora, justamente para você fazer o corte com 60 graus. A mesma coisa acontece aqui com o hexágono. É exatamente igual. Se você considerar aqui 30 graus é justamente o complemento. Vejam, 90 graus, então 30 graus é o complemento. Então isso talvez gere dúvida na hora de fazer a marcação dos ângulos. Mas é só você prestar atenção que você consegue resolver isso tranquilamente. Bom, a questão era essa, justamente trazer para vocês esses detalhes dos ângulos. Porque se você domina isso, aí o céu é o limite. Por exemplo, algum tempo atrás nós lançamos no canal como fazer esse hexágono, que foi feita uma peça comprida e depois foi fatiada e nós criamos adegas. Inclusive esse projeto, ele está como hoje, saiu do canal e está como bônus no nosso curso. Tem 2 modelos diferentes de adega. Então assim, é você usar a criatividade e usar formas geométricas diferentes e sair do quadrado, sair do quadradinho. Por exemplo, isso daqui é uma luminária. Olha que legal. Então, assim, se coloque desafios. Isso é muito legal porque você vai descobrir que pode fazer, que tem capacidade, que tem condição de fazer e vai curtir muito a hora que estiver pronto. E o mais legal de tudo é falar, fui eu que fiz. As pessoas não vão acreditar. É isso aí, eu fico por aqui. Eu espero que esses detalhes que eu mostrei sobre geometria ajudem vocês nos seus projetos e coloque esse desafio. Isso é muito importante, tá ok? Um grande abraço. Deixa aí o seu like pra gente e se inscreva no nosso canal se você não é inscrito ainda, ok? Um grande abraço!